15 de junho, Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é além do que os olhos podem ver. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Lendo mais uma vez, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você sabe qual é o propósito do Senhor para a sua vida? É importante você buscar em oração, conhecer o propósito do Senhor para a sua vida, porque quando você conhece o propósito do Senhor para a sua vida, você consegue fazer planejamentos melhores. Você consegue ter sucesso. A palavra sucesso, ela vem de sucessão. Significa que você deu um passo e você consegue avançar para o próximo e para o próximo e para o próximo. Por isso que quando nós dizemos que você tenha sucesso, nós queremos dizer que você consiga atingir o topo, que você consiga alcançar o objetivo, o resultado esperado, o resultado final que você deseja. Que você consiga dar passo a passo e chegar lá no caminho que você esperava, no caminho que você espera. Então, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando nós não conhecemos o propósito do Senhor, nós erramos e acabamos fracassando. Não conseguimos dar o próximo passo e o próximo, mas ficamos no meio do caminho. Então, esse texto de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, traz essa mensagem que muitos são os planos no coração do homem. Todos têm muitos planos, muitos projetos, mas o que prevalece quando você está no caminho do Senhor, pedindo o direcionamento dele, é o propósito dele na sua vida. Então vamos ler aqui a mensagem de hoje. Certamente você já deve ter ouvido a seguinte expressão: é preciso matar um leão por dia. Essa expressão reflete muito o pensamento que impera na geração atual, onde somos ensinados a correr desesperadamente em busca de conquistas e sonhos, mas talvez você tenha a sensação de que não importa a velocidade em que você esteja correndo, a cada dia eles parecem mais distantes e inalcançáveis. Veja que, da leitura desse primeiro parágrafo, muitas pessoas de fato dizem: eu tenho que matar um leão por dia. Se você é uma dessas pessoas que está indo por esse caminho em que você tem que dizer: eu tenho que matar um leão por dia, então significa que você está correndo muito, trabalhando muito, se dedicando muito, estudando muito, e a impressão que você tem no final do dia é que isso não está trazendo satisfação para você. Porque quando você está no propósito, você não fala isso. É mais um dia. É preciso matar um leão por dia. A vida é uma luta. Tudo está difícil. Isso daqui é muito complicado. Quando você está no propósito, você consegue agradecer a Deus. Você consegue realizar aquela atividade, aquele curso, aquele treinamento, dizendo: graças a Deus, mais um dia de vitória. Eu sei que brevemente eu estarei no próximo passo. Vou prosseguindo dia a dia. Agora, esse primeiro parágrafo que nós lemos aqui, você já ouviu essa expressão. Você tem que matar um leão por dia. E as pessoas que estão nesse ritmo, nesses planos de olharem apenas para as coisas dessa vida, para as coisas terrenas, elas muitas vezes estão correndo atrás do dinheiro. Muitas vezes estão em uma ocupação, em um trabalho, em um treinamento que não gostariam de estar. Então elas estão fora do propósito. Quando você entra no propósito, a percepção que você tem é diferente. O segundo parágrafo aqui. Tenho a impressão de que estamos em um tempo
onde muitas pessoas não estão mais vivendo, mas apenas sobrevivendo. Contudo, não é a vontade de Deus que você apenas sobreviva na terra, mas sim que você viva de forma plena e abundante, satisfeita e alegre. Isso não significa que o nosso contentamento vem daquilo que temos ou conquistamos, mas sim do nosso relacionamento com Deus Pai. Afinal, quem tem Deus tem tudo. O grande problema é que muitas vezes quem está nos impedindo de viver os propósitos do Pai não são as pessoas ou qualquer outra coisa, mas nós mesmos. Então veja que nesse segundo parágrafo ele fala aqui que ele tem a impressão de que muitas pessoas só estão sobrevivendo, que estão apenas correndo atrás do dinheiro, num trabalho, num curso, num treinamento, correndo atrás da sobrevivência. Mas Deus não quer isso de nós. Ele quer trazer vida plena e abundante, satisfeita e alegre. Ele quer que nós estejamos dentro dos planos dele, dos propósitos dele. Se você está numa CLT, se você está abrindo um negócio, se você está criando algum projeto de fazer um treinamento, algum curso, Deus quer que você esteja satisfeito. Se você está servindo na igreja, desempenhando uma certa função, uma certa tarefa, Deus deseja que você esteja alegre, satisfeito naquilo que você está fazendo. E você consegue isso, essa satisfação, essa abundância, essa alegria, quando você está no propósito de Deus. Porque quando você está no propósito de Deus, você tem a paz que vem dele, a alegria que vem dele, a certeza de que você não está apenas sobrevivendo, apenas num trabalho para ganhar o seu dinheiro no final do mês, para suprir as suas necessidades, mas que você está ali fazendo a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Você sabe que você está, se está numa CLT, colaborando com o seu empregador, que você está sendo referência entre os seus colegas, sendo um exemplo de fé para ajudar as pessoas que estão à sua volta, aprendendo coisas que você precisa para ir para a próxima fase, para a próxima etapa, para de repente conhecer como funciona esse negócio para que você possa abrir o seu próprio negócio. Existe uma razão pela qual você está onde está, e é necessário ver além, como diz o tema da mensagem aqui, ó, que é além do que os olhos podem ver. Não é só sobre estou aqui com a minha carteira anotada, trabalhando todos os dias. Não é só sobre essa aqui é minha esposa, eu sou casado com ela e esses aqui são meus filhos. É sobre o que existe nessa família, nesse relacionamento. Não é só sobre, eu tenho a minha empresa e aqui eu tenho esses meus colaboradores e a gente vende isso e presta esse serviço. É sobre o que eu estou fazendo com esse negócio. Como eu estou servindo as pessoas, como eu trago a alegria, felicidade, resolvo um problema com a venda daquele produto que eu vendo, com o serviço que eu presto para as pessoas, a satisfação que eu trago para as pessoas e como eu posso cumprir esse propósito de Deus através da minha vida enquanto eu estou aqui. Essa visão que vai além daquilo que você vê numa perspectiva meramente terrena é o que traz o significado, é o que traz o propósito. E é isso que traz valor para aquilo que nós estamos fazendo e que nos conecta com Deus e com o próximo. Então, aqui, o terceiro parágrafo, a Bíblia diz que grandes são os planos do coração do homem, ou seja, todos nós temos muitos sonhos, projetos e ideias. Mas o que precisa permanecer e prevalecer em nossas vidas é a vontade do Senhor. E a palavra também diz que quando pedimos de acordo com a vontade do Pai, recebemos, ou seja, Ele não nos dará coisas que são contrárias à sua vontade para as nossas vidas. Qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que você tenha essa satisfação, essa alegria de servir ao próximo quando você tem um negócio. Não o foco
no dinheiro. Porque tem pessoas que abrem um negócio e elas pensam no lucro, no terreno, no financeiro. E são pessoas que vão prestar serviços que muitas vezes deixam a desejar, porque a pessoa está preocupada com o dinheiro. Ela não está preocupada com o produto ou com o serviço. Às vezes, a pessoa até presta um serviço e vende um produto de qualidade e com bom treinamento. Mas lá, quando ela está no oculto, sozinha, na casa dela, ela está pensando em usar aquele dinheiro, aquela riqueza, apenas para as coisas dessa vida. Pensando que bom que eu estou prosperando e conquistando mais e mais. Até que a vida vem e surpreende com um problema. Na família, com uma doença inesperada no filho, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, e aquela pessoa que se fortaleceu tanto no dinheiro e não se preocupou em olhar para a vontade do Senhor, não sabe como enfrentar aquele desafio. E ela acaba tendo muito dinheiro e muita riqueza porque ela se qualificou e se especializou naquela venda de aquele produto ou daquele serviço, mas ela não sabe como lidar com uma questão, com o marido, com a esposa, com o colaborador, com outras pessoas. Muitas vezes fica carregada de orgulho, pensando assim: eu tenho tudo. E essa não é a vontade do Senhor. Quando as pessoas prosperam e conseguem avançar no aspecto financeiro. A vontade do Senhor é que nós amemos a Deus acima de tudo, porque temos uma alma e é certo que vamos morrer. E para onde vai essa sua alma? E a segunda vontade de Deus é que nós amemos ao próximo, uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que nós tenhamos respeito, consideração pelas pessoas. E nós estamos vivendo tempos em que grandes marcas estão muito preocupadas em vender, prestar serviços. Até vendem bons produtos e bons serviços. Mas a questão é que lá por trás dessa venda, a preocupação é apenas com mais e mais vendas e aumento de números, de estatísticas, de numerário, mas esquecendo-se que a vida vai além disso. E Deus, Ele quer que nós lembremos disso, que a vontade do Pai é que nós venhamos a alinhar os nossos projetos e nossos planos à vontade dele. Tem pessoas que querem se casar, querem ter um namorado, ter uma namorada, apenas para dizer que não estão sozinhas, apenas para suprir alguns momentos em que estão carentes. Mas a vontade do Senhor é que o homem tenha a sua mulher, que a mulher tenha o seu marido, para que eles sejam uma só carne, que eles adorem a Deus e formem a família para cumprir o plano dele. Veja que você pode enxergar a família apenas como uma forma de preencher um vazio particular, mas você pode enxergar a família além disso. Você pode enxergar a família como um projeto, um plano de Deus, para o cumprimento da vontade de Deus. Então, Deus quer que você veja o propósito dele, além do que os olhos podem ver, além do que as pessoas podem dizer a você. Ah, você precisa fazer uma faculdade, abrir um negócio, conseguir um trabalho, conseguir alguém, ter o seu filho, ter a sua filha, fazer aquela viagem, comprar aquela roupa, comprar aquele carro, comprar aquela casa. Vai além disso. E o último parágrafo aqui. A partir de hoje, convido você a se relacionar com Deus, colocando-o no centro da sua vida. Dessa forma, os seus sonhos e projetos não estarão embasados apenas para esta terra, ou nos sonhos que outras pessoas sonham, mas sim no que Deus tem sonhado para você. O que Deus tem sonhado para nós? O que Deus tem sonhado para mim? O que Deus tem sonhado para você? Deus tem sonhado para mim, para você, que tudo aquilo que nós fazemos tenha um motivo de alegria, de satisfação. Eu sei por que eu estou fazendo. Estou fazendo porque estou cumprindo um plano de Deus, porque estou resolvendo um problema
com aquilo que eu sei fazer, usando os meus talentos, as minhas habilidades, eu estou ajudando outras pessoas e eu estou expressando a parte que Deus colocou na minha vida para o outro, honrando a Deus com isso e abençoando o outro. Então, Deus ele deseja que a visão a respeito das coisas seja além daquilo que é terreno. Somente assim você cumprirá o propósito para o qual nasceu. Lembre-se, as coisas terrenas um dia passarão. Por isso, dedique seu tempo ao que é eterno. Sonhe os sonhos de Deus. Aqui a frase de destaque de hoje é: antes da minha vontade, que venha a vontade de Deus. Hoje é o dia 166 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 66. Você pode depois fazer a leitura desse salmo. E a palavra-chave é sonhe. Então, a mensagem de hoje é: sonhe, tenha projetos, tenha planos, pense em conseguir sucesso, de ter a sucessão passo a passo para alcançar o resultado que você espera na sua vida, que você alcance o topo, mas que em cada passo desse sucesso que você tem buscado, você coloque Deus em primeiro lugar e a visão de Deus, além daquilo que os olhos podem ver, que o seu negócio não seja apenas um negócio, uma coisa terrena, mas que tenha uma visão que vai além de um negócio, que seja um negócio que para além de ser a venda de um produto ou de um serviço, que seja um lugar em que você presta o serviço e ora pelos seus clientes, em que você ora pelas pessoas e fala assim: eu quero prestar um serviço de qualidade porque ele é meu próximo, porque Deus colocou a glória dele, uma parte da glória dele em mim. Cada um de nós carrega uma parcela da glória de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 está escrito que Deus nos criou à imagem e à semelhança dele. Então, ele é imenso e poderoso e ele colocou uma parcela da glória, da imagem dele em cada um de nós. E cada um de nós carrega uma parte dessa glória dele e nós fomos feitos para devolver a honra por essa glória que ele deu para nós e honrando a ele, manifestando, espelhando essa glória naquilo que fazemos, naquilo que estamos realizando quando estamos realizando no nosso dia a dia para o nosso próximo. Seja o nosso cônjuge, o marido, a esposa, sejam os filhos, sejam os familiares, sejam os vizinhos, sejam os amigos, sejam as pessoas que fazem parte da mesma igreja, da mesma comunidade de fé, da mesma congregação, seja por onde quer que você venha passar. Se você está procurando um propósito, ainda não encontrou esse propósito, existem dois propósitos. Antes do propósito que você está correndo atrás para encontrar um sentido na sua vida, existe um propósito. Para onde vai a sua alma? Então, você já pensou nisso? Se você quer que a sua alma vá para Deus, para o céu, você precisa receber a Jesus. E para receber a Jesus, por que receber Jesus? Porque foi Ele que Deus enviou para assumir a forma de carne e como ser humano vencer o pecado e morrer na cruz de maneira inocente para que pelo sangue dele nós pudéssemos ser salvos. Salvos do quê? Do pecado. O que é pecado? Todos nós temos uma inclinação para errar o alvo. Erramos o alvo quando estamos pensando apenas nessa terra. Mas hoje você pode acertar o alvo, que é aceitando a Jesus, porque quando você aceita Jesus, Jesus traz o perdão de seus pecados e você pode acessar a Deus e se tornar filho dele. Então, faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou que Jesus é o teu único Senhor a partir de agora, que Ele é teu Salvador, o que significa que o sangue dele derramado na cruz te limpa do pecado e salva você do pecado. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que está no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus, e você pediu para ter o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus,
que vai estar com você, te dando luz para que você encontre o caminho certo. Vamos agradecer por essa palavra, Senhor. Queremos te agradecer e pedir que o Senhor venha trazer o propósito para cada pessoa que participou dessa meditação de hoje. Que o Senhor venha trazer clareza, respostas, iluminação para aqueles que estão em dúvida. Talvez alguém está trabalhando no negócio e está insatisfeito. Talvez alguém esteja pensando: por que eu estou nesse curso? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nesse lugar? Talvez alguém está em uma cidade que está pensando: por que eu vim para cá? Eu poderia estar naquela outra cidade, que é a cidade dos meus pais, ou na cidade de algum amigo, ou em algum outro país e não sabe o que fazer e que direção tomar. Eu peço que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha trazer caminho para essas pessoas, que o Senhor venha apresentar pessoas, porque muitas vezes o Senhor faz assim conosco, o Senhor apresenta alguém para nós, alguém que aparece no nosso caminho de maneira inesperada e aquela pessoa é a pessoa que traz o caminho que fala: você poderia fazer isso. E muitas vezes o Senhor usa pessoas, às vezes o Senhor fala por meio de sonhos. Então, o Senhor pode dar um sonho para essa pessoa, e no sonho ele tem começo, meio e fim, com uma clareza muito grande daquilo que o Senhor está direcionando a pessoa. Às vezes, o Senhor fez isso quando José e Maria estavam com o Senhor e Herodes queria matá-lo. E o texto de Mateus, no capítulo 2, fala que o Senhor deu um sonho para eles, de que eles deveriam ir para o Egito e ficarem lá até que pudessem voltar. E quando Herodes morreu, o Senhor deu outro sonho dizendo: podem voltar, e eles voltaram. Então, o Senhor pode mostrar as coisas através de sonhos. E o Senhor também pode mostrar para a própria pessoa, dando visão lógica, às vezes por meio de um vídeo no YouTube, ou às vezes ouvindo uma programação, um louvor, uma música, ou ouvindo a conversa de alguém no ônibus ou na rua. Nós somos despertados para prestar atenção em uma palavra que é suficiente para mostrar o caminho. Seja como for, eu peço que o Senhor traga a clareza, a iluminação, a revelação, a luz que essa pessoa precisa para encontrar o propósito. Se alguém está insatisfeito porque está fazendo alguma coisa e pensando: por que eu estou aqui? Que o Senhor venha trazer a resposta, que essa pessoa consiga ver além daquilo que os olhos físicos estão vendo. Porque tem vezes que o Senhor nos coloca numa igreja ou no lugar para ajudar alguém e nós ficamos ali nos esforçando e parece que nós estamos falando tantas coisas e parece que aquela pessoa não vai, que não existe, que não está brotando nenhuma, que a semente está sendo desperdiçada, mas muitas vezes demora um pouco para que a possa brotar. Então que quem está nessa situação tenha paciência e consiga ter os olhos espirituais abertos para ver que o trabalho que está sendo feito não é em vão. Porque lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 10 e no versículo 11, está escrito que assim como a neve, ela, quando ela derrete, ela cai pelas montanhas e ela passa por todos os caminhos e chega até onde vai chegar, assim é a tua palavra. Ela não tornará vazia, mas ela irá e produzirá o efeito para o qual ela foi lançada. Então, que as pessoas que estão nessa situação entendam o processo e que elas consigam ter a visão do Senhor, que o Senhor está fazendo o seu propósito no meio desse trabalho que elas estão fazendo. Confirme essa bênção sobre todos nós, arranca do nosso caminho os embaraços. Se existe alguma coisa que está nos impedindo de ver o que o Senhor está fazendo, que nós possamos ter os olhos abertos para ver o além que vem do Senhor, que é o que o Senhor está fazendo. E que as pessoas que estão insatisfeitas consigam ver além, que na realidade elas estão com trabalho, com saúde, com vida, que estão com chance de arregaçar as mangas e fazer um treinamento, um curso e usarem o horário de fora do trabalho para aprender e conhecer alguma coisa a mais e mudar de
trabalho, de carreira e de encontrar um novo sentido e um novo propósito, que as portas estão abertas. Basta abrir os olhos e entender que o Senhor quer realizar algo que vai além para todos nós, porque o Senhor quer nos ver alegres, satisfeitos, plenos e abundantes, porque essa é a vontade do Senhor para os teus filhos. O Senhor é um Deus que é bom, e nós amamos e glorificamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente.